Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola, com essa sonzeira rolando. The Who. A gente vai fazer o seguinte, saímos da Série B, vamos falar um pouquinho de Série C, daqui a pouco a gente volta para falar do Figueira. Se alguém me perguntasse um palpite aí, Brusque Volta Redonda Mancha, o jogo é daqui a pouco, ninguém ia dizer 8-1 Volta Redonda, Marcelo. O que aconteceu e o que repercutiu na cidade, na região, após esse grande tropeço? Mas acho que ninguém, né? Nem o mais pessimista torcedor do Brusque, nem o mais otimista torcedor do Voltaço, lá do Rio de Janeiro, esperaria que isso pudesse acontecer no Augusto Bauer. Vitória do Volta Redonda para cima do Brusque no Augusto Bauer por 8-1, gente. Uma semana depois a gente se pergunta ainda, né? Como que um time que vinha muito bem, que criou gordura para buscar essa classificação de forma antecipada, coisa que não conseguiu até agora, é bem verdade, vai para a última rodada hoje precisando vencer o Criciúma, mas como que o Brusque sofreu essa goleada histórica no Augusto Bauer, foi envolvido ao natural pelo Volta Redonda, durante a semana, claro, muita repercussão, muitos comentários, muitas especulações também dos bastidores do clube, enfim, a própria diretoria teve integrantes disputando as eleições municipais, então se falou que talvez esse afastamento desses dirigentes do clube no momento, no período eleitoral, acabou pesando em um certo desligamento desse time, sem falar em alguns comentários aí de noitadas de alguns jogadores, enfim, muitas especulações. A gente não tem, claro, confirmações, mas o fato é que durante a semana o técnico Gerson Testoni chegou a se reunir junto com dirigentes, também com torcedores do clube, com alguns membros da torcida organizada que foram pedir uma recuperação do Brusque. O Brusque, claro, depende de suas forças, mas a gente não conseguia imaginar, né, Mancha? Um time que chegou à final do Campeonato Estadual, que foi campeão da Recopa, que vinha muito bem na Série C, que dependia só de suas forças, né? Realmente estava encantando, era o ponto fora da curva no futebol de Santa Catarina, um time levar 8 gols dentro dos seus domínios. Então, agora o que fica é isso, né? Vai um grande tempo para o Brusque conseguir apagar esse vexame, mas hoje vai ter que buscar a classificação jogando contra o Criciúma, 7 da noite aqui no Augusto Bauer. Acho que conseguindo a classificação e depois, à medida em que avançar na competição, o time volta a se conectar com o seu torcedor, volta a ganhar a confiança. Agora é algo que é inexplicável e também inaceitável para qualquer time, seja o Brusque, seja o Avaí, o Figueirense, tomar 8 dentro de casa não dá não, mas... A gente, já que você citou o Gersinho, não sei se a direção do programa está com a sonora do Gersinho no ponto, vou quebrar um pouquinho o protocolo, já que ele falou essa semana com a imprensa, né? Foi obrigado a falar, então conta aí, fala tudo, Gersinho. O resultado não tem nem explicação, eu vim mais por respeito ao torcedor, à imprensa. Infelizmente foi uma tarde desastrosa, a responsabilidade maior é minha como treinador. Eu acho que sobre desempenho e rendimento não tem nem o que falar, e sobre a sequência de 6 jogos sem vencer, o futebol tem dessas situações. O que a gente tem que procurar fazer é trabalhar forte e firme nessa semana que tem pela frente para a gente tentar conquistar o resultado em Criciúma para buscar a classificação. Foi uma derrota muito difícil, vai marcar muito aí na nossa sequência, na nossa carreira. Perder de 8-1 dentro de casa a gente nunca espera, né? Agora, sobre a questão fora, de polícia, aí não cabe a mim responder, eu acho que a diretoria já respondeu. O que eu tenho para responder é sobre o jogo, o que eu tenho para falar é como eu falei, pedir desculpa ao torcedor. E agora é levantar a cabeça, fechar o grupo e pensar no próximo jogo do Criciúma. Aí Gersinho Testoni, né? E a tabela colocou nesse jogo importante de hoje os catarinenses frente a frente. Criciúma e Brusque, esse jogo vai, deve, pode definir o futuro dos dois. Renato Semensati, o Tigre, que também vem de uma sequência nada boa, vem de derrota, perdeu para o São José. Situação muito delicada, né, Marcelo? Eu não sei se vai ter vencedor nesse jogo, né? Foi dito aí que o Brusque não ganha 6 jogos, o Criciúma não ganha 7. Só que o jogo, se a gente for buscar na essência, ele é muito mais importante para o Criciúma do que para o Brusque. Por quê? O Brusque, no pior dos cenários, ele não vai classificar para o quadrangular da próxima fase de acesso. O Criciúma não. Se o Criciúma perder o seu jogo e o São Bento ganhar lá do Ituano, o Criciúma vai pisar na Série D do Campeonato Brasileiro, o que seria uma vergonha para o clube. O Criciúma nunca teve na Série D, não é o lugar do Criciúma a Série D. Agora, quem vive Criciúma sabe muito bem que a diretoria tem se esforçado, né? Essa diretoria que é comandada pelo presidente Jaime da Alfarra, pela GA,
tem se esforçado para o time cair, porque é erro em cima de erro, erro em cima de erro. Chegaram ao absurdo agora na reta final de dispensar jogadores titulares no meio da semana. O Itamar treinou com um jogador na terça, na quarta-feira, no time titular, na quarta-feira o rapaz foi dispensado. Estou falando do Maurício, que foi lá para o Oeste. E assim, erros em cima de erros. O que traz um alento aqui, meu caro Marcelo e colegas, é que o Foguinho, capitão do time, que segunda-feira vai se apresentar na ressacada, porque o contrato dele já termina com o Criciúma, ele assinou um pré-contrato com o Avaí, essa informação aqui do Clube da Bola. O Foguinho reuniu os jogadores e falou na entrevista: nós reunimos os jogadores, sem mais ninguém. E falamos, nós não podemos perder esse jogo de sábado, não podemos deixar o Criciúma na Série D. Então, cabe aos jogadores, porque se for depender do ambiente externo, meu amigo, o Criciúma está complicado. Legal, Semensati, já que você citou aí o Foguinho, vamos colocar o Foguinho. O Foguinho falou também, acho que tirou um pedacinho dessa entrevista dele para passar aqui no Clube da Bola. Fala, Foguinho! Uma preparação muito forte, né? De certa forma diferente. Nós atletas fizemos uma reunião na segunda-feira, internamente, só nós atletas, depois juntamente com a comissão. Mas nessa reunião entre nós atletas, nós nos cobramos muito. Digamos que na gíria de futebol a gente lavou roupa suja, né? Internamente a gente se cobrou e fizemos um acordo, um trato entre nós atletas que essa semana teria que ser diferente. Se os resultados não estão vindo, a gente tem que fazer algo diferente. E cabe a nós. Cabe a nós porque é somente a gente que vai tirar o Criciúma dessa situação. Então a gente já tem uma programação diferente para essa semana. A gente está concentrado desde ontem, na quarta-feira, para que a gente possa elevar nosso nível de concentração até o jogo. E esperamos que possamos conquistar o nosso objetivo, que é livrar desse descenso. Aí o Foguinho Viking do sul do estado, ó, pessoal participando. Finalmente o criciumense tem motivos para assistir o Clube da Bola. Agora só falta termos um time, além do Próspera, o Regi Américo de Criciúma, se referindo à participação do Semensati. O Edinho, que é motorista também em Criciúma. Quero parabenizá-los pelo programa. Abraço especial ao Renato Semensati. Aqui em Criciúma, estamos todos desesperados. A opinião aqui do Edinho. E o Itamar Schulli, que chegou para resolver a casa do Criciúma, não tem conseguido, né? O Semensati acabou de lembrar que está a 7 jogos sem vitória. Ele falou sobre o jogo importante contra o Brusque. Eu vejo que nós precisamos ter um jogo muito equilibrado, né? Nós precisamos de uma vitória, mas uma vitória ela se conquista durante todo um processo do jogo. Nós temos aí vários exemplos, de times que às vezes saem atrás, viram o marcador, de times nós mesmos, né? Times que vencíamos aqui de 3-0, acabamos tomando um empate. Então você tem que ter uma equipe equilibrada o tempo todo em busca desse objetivo, e é isso que eu espero de todo o nosso elenco. Aí, Itamar Schulli. Vamos para Blumenau, Emerson Luiz. Tua opinião sobre esse confronto catarinense acabou sendo decisivo para as duas equipes. O Brusque classifica, o Tigre cai para a Série D. O que tu projeta para essa partida? O Brusque ele já estava classificado, lembra? A gente falou aqui no Clube da Bola, por isso que o futebol é maluco. O Brusque arrancou, abriu uma vantagem maravilhosa nessa Série C do Campeonato Brasileiro, era questão só de administrar. Eu lembro da participação do próprio Rodrigo, que respira o Brusque, o Rodrigo Santos. Não vai importar na próxima fase, são 4 times, se ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E todo mundo tinha esse pensamento. Aí eu acredito que o time sentou nessa vantagem, desfocou e se perdeu. Porque tem alguma coisa errada. O time tem que estar muito fora, muito desligado para tomar 8 do Volta Redonda. E o Criciúma é uma decepção. A gente falou há pouco aí do perfil do Geninho, um senhor já, não de meter o pé na porta, mas o Itamar, eu lembro do Itamar, era para chegar e agitar, mas às vezes não resolve chutar a porta, dar soco na mesa, falar alto, gritar. Aí, no meu ponto de vista, vendo daqui, de longe, a mais 300 quilômetros de distância no Criciúma, é falta de qualidade no elenco mesmo. E agora é a gente aguardar e torcer para que o Criciúma permaneça, porque seria terrível disputar uma Série D, vergonhoso mesmo, time do tamanho da camisa do Criciúma. E o Brusque também, se ficar fora, vai ser um absurdo. Eu acho que a coisa desanda no estado Augusto Bauer. Para o Brusque também
permanecer e disputar a próxima fase da segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro, pelo menos mirar a Série B do ano que vem. Mas eu não sei não, eu acho que o Gerson foi muito equilibrado, muito honesto, atribuiu para ele a culpa, mas a gente tem que parar também de só colocar a conta nos treinadores. Os jogadores são os grandes responsáveis pelo mau futebol praticado, pela fase de muitos times, viu, Mancha? Tá aí a opinião de Emerson Luiz, direto de Blumenau. Vamos fazer o seguinte, em razão de compromissos futebolísticos ainda hoje, eu tenho que liberar agora Renato Semensati e Sérgio Badá, mas não antes do Renato mandar os abraços dele e as considerações finais, Renato, aí de Criciúma. Valeu, rapaz. Abraço a toda a equipe aqui da ND, né? Um prazer enorme estar com vocês oficialmente a partir de hoje, ao Renan, aos colegas todos aqui que estão aqui. Inclusive, o pessoal está em obras por aqui, né? Mas focando no Criciúma para finalizar, digo o seguinte. O Criciúma não merece estar na Série D. Marcelo falou do Itamar. O Itamar foi engolido pela incompetência que roda a atual gestão do Criciúma. O Criciúma tem uma gestão de Série D, Série E, tem uma gestão fora de série. Mas a camisa pesada talvez segure. Tomara hoje tenha uma combinação de resultados que classifique o Brusque e que livre o Criciúma desse fantasma de rebaixamento para a Série D, que seria trágico para o Criciúma, para a história do Criciúma, para a cidade. Então, torço muito hoje para que os dois avancem, mas se tiver que um sair vencedor para conquistar o seu objetivo, que seja o Criciúma, porque nem Brusque, nem Criciúma merecem a Série D do Campeonato Brasileiro. Se a Série C já é um sofrimento, rapaz, eu estava vendo o Badá brincar com o Fábio aí, procurando com o binóculo onde é que estavam os times da capital. Se é ruim ficar na parte de baixo da tabela da Série B, vocês não sabem o que é a Série C. Imagino eu lá o que seria uma Série D. Um abraço a todos. Valeu, Renato. Até semana que vem. Badá, antes da tua despedida, tem uma mensagem aqui do Ivacir de Chapecó. Chora não, criança. O Avaí ainda não está em seu devido lugar. Ele vai fazer companhia ao Figueirense na Série C 2021. Sempre com aquela energia positiva aqui, o Ivacir de Chapecó. Badá, considerações finais e o teu abraço. É coisa do Badá aí, que fica botando linha na fogueira. Esse cara aí é fã aí. do Fábio Machado, é o Gaudério Romani Filho. Tá sempre participando, né? Um abraço Fica para o botando Fabrício lenha na Simas fogueira também. aí dos meninos, outro viu, que tá Badá? sofrendo bastante, mora aqui em Chapecó, mas é torcedor do Figueirense, o professor Luciano Vargas também. Obrigado pela mensagem aqui. Eles se divertem com o Fábio Machado, né? Mandar um abraço também para o Thiago Mosqueta, grande Thiago Mosqueta também nos acompanhando aí. Então, audiência muito grande. E eu estava olhando aqui, cara, com todo respeito, eu não tenho conhecimento e eu assisto programas de televisão e eu acompanho televisão e acompanho sites de notícias relacionadas à televisão. Não temos outro programa no Brasil de uma emissora estadual com 7 comentaristas, simultaneamente. 7 comentaristas, um de cada canto do estado. É do oeste até o sul do estado. Então, hoje nós estamos em 7. Esta é a força da NDTV e do nosso Clube da Bola, por isso que temos esta audiência maravilhosa. Muito obrigado a todos. Saindo mais rápido, vou para a rádio. Jogo duro, jogo difícil, no inverno lá de Caxias do Sul. O Fábio pode pegar não sei se está frio aí em Florianópolis, aqui está frio, mas pega uma cobertinha, senta no sofá, faz uma pipoquinha, tá com o joelho quase bom já e fica assistindo. Fica assistindo o líder. Vamos e aí, terça-feira, Badá, nós vamos lá porque somos todos catarinenses. Grande abraço a todos e até a semana que vem. Pode falar, querido. Santa Catarina. Viu, seu insuportável? Fala. Quero te ouvir. Diga. Vamos torcer para a Chapecoense. A força do futebol de Santa Catarina. Seu insuportável. Valeu, Badá. Bom trabalho. Mentira. E até semana que vem. Fábio, já que você está com a palavra, Fábio e Diogo, começamos com o Fábio. Confiança 1, Figueirense também 1. Situação parecida com como eu brinquei com o Avaí, né? Pelo resultado, pela situação que o jogo estava se apresentando, o empate até ficou no apagar das luzes ali de bom tamanho, Fábio? Olha, Mancha, você foi muito feliz aí, tá? Os jogos foram muito parecidos, do Avaí com o Confiança, do Figueirense com o Operário. Eram jogos praticamente definidos a favor do time da casa. O Confiança fez 1-0, né? Trabalhando muito ali no meio com o Reis, com o Ítalo. Eles dominaram o meio de campo do Figueirense. Vamos ser justos, o ano não é bom para o Figueirense, o Jorginho está tendo muitos problemas, mas também, olha, para escalar esse time aí foi difícil, viu? O Jorginho teve que se virar uns 40 aí para tentar escalar esse time. Não é justificativa nenhuma.
mas o time do Figueirense foi dominado, o Confiança fez 1-0, teve a chance, teve a possibilidade, o goleiro Rodolfo Castro acabou aparecendo aí, fazendo boas intervenções, evitando com que o Confiança abrisse o placar de 1-0. Mas é aquela história, né? No futebol, quem não faz, leva. O Confiança não quis definir o jogo, achou que ia definir a qualquer hora, o treinador fez ali as suas alterações, e aí as entradas do Davi Kuhn, né, que é o menino da base do Figueirense, se não me falha a memória, é o segundo jogo que ele faz, inclusive ele veio da escolinha da FAP Floripa, futsal, tá? É uma escolinha que faz um trabalho sensacional aqui na grande Florianópolis. A entrada dele e a entrada do Dudu mudaram o panorama, né? Eles entraram descompromissados, o jogo já está perdido mesmo, o Figueirense conseguiu o empate. No jogo foi um grande resultado, é um ponto conquistado fora de casa, é um jogo que já estava perdido. Só que a tabela desse ano, de classificação, ela é muito ruim para o Figueirense, porque os adversários estão abrindo vantagens, estão abrindo muitos pontos. Ontem nós tivemos a derrota do Vitória, beleza. Tivemos a derrota do Paraná, mas ainda são 7 pontos. Então, assim, todos os jogos do Figueirense são importantes, são 13 jogos. O Figueirense precisa vencer 8 partidas daqui em diante, para tentar ficar na Série B. Mas vou falar uma coisa aqui. Os 2 próximos jogos do Figueirense, amanhã no estádio Orlando Scarpelli, contra o Vitória, aliás, contra o Náutico, que é o primeiro fora que está junto, né, na zona do rebaixamento. E depois, na quinta-feira, contra o Paraná, lá em Curitiba, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, são decisivos. Se o Figueirense não sair desses 2 jogos com 100% de aproveitamento, meu amigo, um abraço. Ele estará virtualmente rebaixado. Então, o Figueirense tem a obrigação amanhã de ganhar do Náutico, continua no Z4, ficaria a 4 pontos do próprio Paraná e teria a obrigação de ganhar do Paraná na quinta-feira ali para encostar. Aí fica encostadinho ali. Vai continuar difícil, vai precisar ainda de 6 vitórias. Mas se o Figueirense, por acaso, não vencer esses 2 jogos, não sair com 100% de aproveitamento, um abraço, virtualmente rebaixado, começa a planejar a Série C. Veja bem, no ano do centenário do Figueirense, que é um quadro em que nem o torcedor mais pessimista do Figueirense, da diretoria, enfim, conseguiria imaginar um time disputar, né, no centenário, no ano de centenário, disputar uma Série C, o que seria muito ruim, sem contar com prejuízos financeiros, fuga de patrocinadores, enfim, todos os problemas que acabam afetando o rebaixamento, como o Renato falou aí, para o Criciúma, seria dramático também para o Figueirense. Mas os 2 jogos principais, amanhã e quinta, decisão, mas só vitória interessa. Ó, muita gente mandando mensagem. O Marisson Coutinho, de Balneário Camboriú. Boa tarde. Os times de baixo, Botafogo, Oeste, Náutico, Vitória, todos estão jogando bem. E o meu Figueira fez apenas aquele jogo bom na estreia do Jorginho e parou por ali. Ele bota a carinha triste assim. Voltamos para a era Elano. Força, meu Figueira. O Oeste que venceu o Avaí aqui, nós falamos, o Oeste pode crescer. Perdeu ontem para o Guarani, né? 2 coisas aí, Diogo. Além de tudo isso que uma equipe de esporte, uma equipe profissional enfrenta, cartões, lesões, né, problemas de documentação, quem está jogando bem, está em boa fase, tem a Covid-19 tirando muitos jogadores. A gente tem acompanhado as notícias, sabe que o Figueirense também enfrentou o Elano, o Jorginho. É um problema também, você que acompanha o dia a dia da dupla da capital, tem sido um problema também? Marcha, com certeza, com certeza. Acho que seguindo o ND, inclusive, fez um levantamento desde o início do ano 2020. O Figueirense já usou 50 jogadores desde o início da temporada. Isso é um número, assim, é absurdo esse número, e esse número tende a aumentar, já que teve a contratação do goleiro Anderson, aí, que em tese deve ser o primeiro reserva do Rodolfo Castro, mas é uma salada, é uma rotação dentro desse Figueirense que, de alguma forma, acaba explicando esse momento do clube. Mas é muito do que o Fábio Machado fala aí. O Figueirense precisa desafiar a lógica a partir de agora. Ele precisa fazer um número de vitórias que até aqui não fez. O Figueirense soma incríveis 4 vitórias desde que começou o Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias em 26 jogos. Então, na lógica, e é importante dizer que o futebol não respeita a lógica, mas na lógica, é difícil pensar que um time que venceu 4 em 26 vai vencer 8 em 14.
ou em 13 jogos. Então, esses 2 jogos que o Figueirense tem a encarar aí contra o Náutico e contra o Paraná, como bem citou o Fábio Machado, serão cruciais para essa retomada do clube. Mas tem alguns pontos aí que fazem o torcedor acreditar. É importante lembrar que na temporada passada, embora o Figueirense tenha acumulado uma pontuação um pouco melhor antes de obter um jejum de 18 jogos sem vencer, esse ano aí tem alguns pontos em que a torcida começa a se abraçar. O primeiro deles, para o jogo desse domingo, o técnico Jorginho vai contar com o retorno do Alexandro. O Alexandro que esteve fora e, bem ou mal, é um jogador que impõe respeito. Se a questão técnica ainda não está em dia pela falta do ritmo do jogo, ele impõe respeito e ele traz uma preocupação com o adversário. Então é um jogador que deve dar muita alternativa para um ataque do Figueirense. O ataque do Figueirense é um ataque muito tímido para um time que precisa vencer e precisa das vitórias aí para sair dessa situação. É importante lembrar aí, o Figueirense marcou apenas 16 gols em 25 jogos aí, 16 gols em 25 jogos é um valor bastante tímido para um time que precisa dessa recuperação. Outro retorno importante, o Marcelo Mancha, é o volante Patrick, ele que assumiu a braçadeira de capitão com o Jorginho. O Patrick cumpriu suspensão contra o Confiança, volta ao time também, então é mais um reforço. Além dele, ainda tem o volante Paulo Ricardo e mais o lateral Lucas Carvalho. Ou seja, o Jorginho ganha algumas alternativas para montar o time e ele, em 2 oportunidades, ele destacou o que ele acredita nesse time do Figueirense. Ele alegou que dentro do vestiário, ele olha para os seus jogadores e ele vê um brilho nos olhos dos seus jogadores, que é o que faz ele acreditar que o Figueirense pode sair dessa situação. Então, abraçando assim superstição, abraçando em questões assim, que o Figueirense aguarda aí, ou resta esses últimos jogos aí para tentar escapar do rebaixamento. Só para finalizar, tem um dado do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz esse cálculo aí de probabilidade de queda e probabilidade de título das séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense, nesse momento, ostenta 83,4% de chance de queda. Portanto, partida contra o Náutico, que tem 2 pontos a mais que o Figueirense apenas, partida contra o Náutico é crucial para que o time saia dessa situação, essa situação complicada, para que não jogue a Série C no ano do seu centenário. Legal, Diogo. Fazer o seguinte, falar um pouquinho de Série D, vamos para Joinville conversar com a Drica. O Jack não conseguiu o primeiro objetivo, que era avançar de fase. Jack e Tubarão ficam pelo caminho, só o Marcílio, representando Santa Catarina, vai para a próxima fase da 4ª divisão. Conta tudo pra gente, como é que foi a semana por aí, hein, Drica? Boa tarde, Mancha. Boa tarde, pessoal do Clube da Bola. Primeiramente, seja bem-vindo, Mancha. Espero que as férias tenham sido bem aproveitadas. E quero aqui já começar me redimindo, né? Na semana passada eu fiz uma brincadeirinha aí com o pessoal do Marcílio Dias, que não estava feliz porque tinha perdido para o Joinville aqui na Arena Joinville. E no final das contas, quem está sorrindo é o torcedor do Marcílio Dias e quem está se lamentando é o torcedor tricolor, Mancha. O Joinville está eliminado da Série D porque não conseguiu fazer o simples. Não conseguiu vencer o Novo Horizontino por qualquer placar que fosse lá no interior paulista. Viu Marcílio Dias e Caxias vencer seus jogos, entrar no G4, se classificar e ficou de fora da próxima fase da Série D pelo 2º ano consecutivo, porque em 2019 foi o lanterna do seu grupo e também não avançou para conquistar o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Depois dessa eliminação, algumas coisas aconteceram nos bastidores do Joinville. O técnico Fabinho Santos não teve o contrato renovado, o contrato que já tinha terminado, porque a Série D, nessa altura do campeonato, se não tivéssemos pandemia, já teria encerrado. Então ele não é mais treinador do Joinville Esporte Clube, mas ainda não temos um nome para substituí-lo. Isso porque, Mancha, a eleição para a presidência e nova diretoria do JEC ainda vai acontecer. Ela deveria ter acontecido ontem, mas por conta da pandemia e das restrições foi suspensa e acontece na quarta-feira em sistema de drive-thru ali na Arena Joinville para os sócios adimplentes e maiores de 18 anos. A partir da eleição, aí sim as coisas começam a se desenhar para o Joinville na próxima temporada. A equipe se reapresenta no dia 14 agora de dezembro, na próxima semana, né? Porque no dia 10 de janeiro já estreia na Copa Santa Catarina. Então a linha do tempo é a seguinte: eleição para a presidência do Joinville, a partir daí começa a se definir as coisas para montar a equipe para a próxima temporada. Mais ou menos montar, né, Mancha? Porque a base da equipe, do elenco, ela está formada. O Alisson, o centroavante e artilheiro, teve o contrato renovado, Diego, Edson, Ratinho. Então, assim, a espinha dorsal do time está desenhada,
basta o novo técnico chegar e começar a montar de fato a equipe para a próxima temporada. E o Joinville precisa e muito planejar muito bem essa próxima temporada, porque para quem estava na Série A há 5 anos, novamente amargar uma Série D não é fácil. O torcedor está magoado e quer títulos e o acesso, né, Mancha? Então, por hoje é só. Parabéns à torcida do Marcílio Dias, né, que tem aí ainda a luta por esse acesso. Boa sorte, afinal o Marcílio Dias é Santa Catarina nessa Série D. Na semana que vem, Mancha, a gente volta para falar um pouquinho do que aconteceu, qual presidente foi eleito e o que vai acontecer no Joinville daqui para frente. Então, bom final de semana, boa sorte aos catarinenses que entram em campo. Obrigado, Drica. A gente vai falar ainda sobre o Marcílio Dias, sobre o Tubarão, tem mais Figueira, tem mais Avaí no próximo bloco. E Fábio Machado, eu fui chamar aquela hora o boi de mamão, chamei a cena errada. Aquela ali não é, aquela não é das minhas férias, aquela eu estava trabalhando. A das férias é com essa cena que a gente vai para um rápido intervalo. Aula de boi de mamão. Segura! Ó, chama! Até que estava em casa, soube do boi e veio pra cá. Eu chamo